Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar trazendo o primeiro vídeo de review aqui no meu canal. Como eu mostrei no vídeo anterior, eu peguei a Wave completa, né? A Wave 2 de Deadpool e Wolverine. E eu vou fazer o review de todas as figuras dessa Wave, tá bom? E eu vou iniciar pelo Deadpool Deluxe, que é esse aqui, que vem com todos esses acessórios e com o Dogpool. E depois, na sequência, eu vou estar fazendo review de todas essas outras figuras que compõem a Wave, beleza? Bom, eu já tirei a figura do blister, né? Então ele tá vazio aqui. Mas é só para mostrar mesmo a caixa para vocês, né? Tem uma arte aqui do Dogpool na lateral. Aqui o logo de Deadpool e Wolverine. A frente aqui diz Dogpool e Deadpool, né? Como se Deadpool fosse um acessório. Eles fizeram a mesma coisa com a figura do Logan, né? Com a Deadpool. Aqui a mesma coisa, Dogpool e Deadpool. Aqui atrás tem todas as informações das outras figuras da Wave, né? Aqui só informações, né, de fabricação e tudo mais. E é isso, eu vou trazer a figura aqui para vocês. Bom, então aí tá o Deadpool, que tá sem nenhum acessório ainda, né? Só alguns, na verdade. Pode ver que ele é exatamente a mesma figura que foi lançado na primeira Wave, tá? Questão de pintura, articulação, é tudo igual. O que vai mudar vão ser os acessórios exclusivos desse pack aqui. Mas o restante, ó, vocês podem ver que é exatamente a mesma figura, mesma escultura, a pintura é a mesma. Pelo menos eu não achei nada diferente aí que mudou, com exceção da cor das armas, né? Mas aí já conta como modificação dos acessórios. Mas é exatamente a mesma figura. Bom, então vamos agora então ver os acessórios. É como eu falei, como a figura basicamente é só a mesma figura que já foi lançada, o valor da compra está justamente nos acessórios, né? Então assim, vamos começar pelos mais básicos. Ele vem com o par de katanas, tá? É exatamente a mesma que veio nas outras versões, a diferença é um pouquinho na pintura. Eles fizeram uma pintura dourada aqui bem na divisa entre o cabo e a lâmina, né? Na anterior, ela não tinha, era toda preta aqui, ó. Sem falar que por algum motivo, não sei se é só na minha cópia, essa katana do primeiro Deadpool, do Deadpool da primeira Wave, ele entra muito apertado na bainha. E olha só, quando eu vou tirar, ó, ele fica bem pesado e ele acabou arrancando a tinta. Isso não acontece no Deadpool, no meu antigo Deadpool do primeiro filme e nem no novo. Mas esse aqui tá bem legal, a pintura ficou bem melhor. Então é o par de katanas, né? A Baby Knife, né? Também é a mesma que já veio nos outros. Pintado bem legal também. Aí as duas armas, né, dourada. Não vou saber falar o nome, né? Ele fala o nome do filme, eu não entendo muito de arma, não vou saber dizer exatamente. Golden 50 Caliber, alguma coisa assim que ele fala. Mas pode ver que é a mesma da primeira versão, só muda a pintura mesmo. Na verdade não é nem pintura, né? Eles não pintaram de dourado. Eles utilizaram um plástico dourado que tende a puxar um tom meio amarelado. Não é assim tão legal quanto se fosse pintado mesmo de dourado. Aí um acessório bem legal, que são as garras do Wolverine. Isso aqui, as garras na verdade elas são uma mão, uma das mãos, né? É fixo aqui, ó. Daí tem como se fosse os tendões, né? Que fixa aqui no esqueleto. Dos lados que veio meio torto aqui, ó. Tem que dar uma aquecida no secador de cabelo e dar uma esticada neles. Mas quando eles vêm às vezes um pouquinho torto aqui. Ainda na ossada do Logan, a gente tem essa parte aqui, que acredito que seja um pedaço da perna dele, né? Então a gente tem um que... Eles não são dobráveis, tá? É fixo na posição, eles são molha a ponto de você conseguir mexer, mas não para na posição. Então esse aqui ele é reto, né? E esse aqui é como se fosse uma curva aqui em 90 graus. Além disso, você tem o crânio, né, e a coluna dorsal dele aqui, ó, que esse é bem legal.
Dá pra você virar aqui também, ó, pra fazer um ângulo mais, né, quando ele estivesse atacando, né? E como ela tá num ball joint aqui, ó, você consegue tirar também. Então, se você quiser fazer a cena dele chutando a cabeça, você também consegue. Então, vem com as duas luvas, né? Que isso aqui não tá no filme, mas isso aqui é parte de uma piada do começo do filme. Quando o Wade tá fazendo a entrevista com o Happy, né, pra se tornar um Vingador, ele até pergunta, né? Por que eu não posso, que eu não sou qualificado? Porque eu fui pego na Torre Stark masturbating, né? Que ele faz uma piada que ele utilizou essas luvas de brinquedo do Hulk aí, né? Quem assistiu o filme vai entender. Mas isso não tá no filme, é só uma referência a essa piada. E, fora isso, a gente já tem os pares de mãos que já tinha no outro set, né? Essas duas aqui é para segurar as armas. E tem duas para as katanas, né? E para Baby Knife. Detalhe que não tem mão específica para segurar esses acessórios, tá? Então, você tem que usar as próprias mãos de segurar a arma para fazer com que ele segure esses pedaços de osso aqui. Não tem nenhuma específica para isso. E fora isso, também um outro acessório que é só uma piada também, que são a mãozinha aqui do Homem-Aranha, que é quando ele tá no carro, né? Que ele começa a brincar lá, fazendo o barulhinho do lançador de teia, até que o Logan manda ele parar. Bom, então esses são os acessórios. Com exceção desses daqui, né? Que já são acessórios que já tinham no anterior. Opa, tava quase esquecendo do principal. A Mary Poppins, né? Que é o Dogpool, que é bem legal, bem feito. A pintura tá muito boa. Ela é praticamente uma estátua, né? Não é articulado, com exceção da cabeça. Você consegue rodar a cabeça aqui. Bem legal. O Dogpool. Aqui é o indicativo aqui, né? O logo dele. O cinto, a botinha. Tem até as tetinhas aqui. Ficou bem legal. Bom, então como eu estava dizendo, com exceção, né, desses acessórios que já tinham no anterior, né, com exceção da pintura, esses são todos os acessórios novos, né? Também tirando essas mãos aqui, que já é do antigo lançamento. O que a gente vai ter de novo é a alçada, né, as garras, a luva e o Dogpool. Bom, agora eu vou mostrar mais alguns acessórios nele, né? Só uma dica, quando você for trocar qualquer mão dele, tem que tomar cuidado com essa pecinha aqui, ó. Que é como se fosse um acabamento aqui do final da roupa dele, e isso aqui sai. Então, principalmente quando você for pôr a luva, né, as garras da Wolverine, é bom tirar isso fora, para que ele não fique na frente, daí você guarda isso aí, porque a hora que tira, geralmente no que você puxa a mão, isso aqui já cai, e para perder é facinho, porque é bem pequenininho. Então é bom sempre se atentar nisso daí, para acabar não perdendo e ficar sem esse detalhe aqui, que ele acaba sendo meio que um acabamento aqui na junção da mão. Então, como eu falei, ó, essas mãos aqui são as mãos que se usa para segurar as armas, né? E você vai usar essas mãos para segurar os acessórios de osso, né? De osso, do esqueleto de adamantio do Wolverine, porque não vem nenhuma mão própria para isso. Então, essas mãos aqui que vocês vão ter que utilizar. Então, ó, pode ver que não é o ideal, mas ela segura bem aqui, ó. Dá pra você fazer as poses do filme bem de boa aqui. É claro que assim, se fosse articulado seria melhor, né? Se fosse um arame, alguma coisa. Mas mesmo assim dá pra fazer umas poses bem legais, né? Pra quem gosta de tirar foto e tudo mais, ó. Fica bem legal. Fora isso, tem a luva, né? Como eu já comentei. A luva não tem segredo. Ela é só uma abertura aqui embaixo, ó. Você simplesmente pega, pode ser em qualquer mão. Com exceção da mão do Homem-Aranha, né? Que ele vem. Que é a única que não vai encaixar, o resto ela encaixa. Dá pra
para fazer umas fotos bem legais também. Fica bem bacana, fica bem expressivo, né? Por conta das mãos ser bem grandes aqui, dá para fazer umas fotos bem legais. Bom, em questão de detalhes, para quem já conhece a figura da primeira Wave, não vai ter muita novidade, né? Mas basicamente, então, é, o, a escultura é diferente da versão do primeiro filme, tá? Tanto a pintura quanto a escultura, né? A gente pode ver até a diferença na tonalidade, né? Mas isso já é uma coisa que já tinham da primeira Wave, então não é nenhuma novidade dessa figura, né? Mas ele é bem detalhado, todos os detalhes aqui em dourado, né? Ele tem, né? Aqui é uma mini faquinha, né? Que nessa figura é só um esculpido, mas no filme ele tira daqui duas lâminazinhas, né? Que ele põe no vão do dedo aqui. Mas, deixa eu melhorar a luz aqui. Continua sendo bem detalhado, né? Você tem textura em toda a parte da roupa, né? Com exceção da parte preta, que é mais um tom meio emborrachado. Aqui na parte de trás não tem tanta pintura assim, mas ainda tem alguns detalhes aqui, né? Aqui a arma, né? A arma também ela pode ser guardada aqui no coldre, né? Não é fixo como era no primeiro. O cinto e essa cinta aqui é uma peça separada, né? Que fica por cima. Também tem um detalhezinho pintado em dourado aqui. O logo, né, do Deadpool. Todos os detalhes aqui. A Baby Knife você encaixa ela aqui, na parte da perna. Né? E aqui tem as informações de fabricação. E com um furinho para você fixar ele. Também bem legal os detalhes. Bom, falando agora de articulação. De novo, é a mesma coisa da figura já que foi lançada a primeira, né? Mas a cabeça, ela é um ball joint duplo, né? Tanto aqui dentro quanto aqui. Então você tem aí você gira 360, você consegue inclinar ele para os lados. Você vai olhar para baixo esse tanto, para cima mais ou menos esse tanto aqui. E o pescoço ele também é uma peça separada, só que ele só gira, mas não tem nenhum tipo de articulação para você inclinar, né? Então o braço, você vai girar aqui 360, ele vai levantar até aqui, ó, bem alto. Você tem a articulação borboleta aqui no ombro, né? É bem bacana. Dá para ter um range legal, né? Como já era nas outras figuras. Você tem aqui um corte no bíceps. Você tem articulação dupla no cotovelo. Você gira aqui o pulso, né? Aí nas mãos que são para segurar a arma, você tem essa articulação horizontal aqui. E nas mãos que segura a katana, é justamente ao contrário. Em vez de ser nesse sentido, é nesse sentido aqui. Aqui, ó. Aqui no torso dele, né? Você tem esse corte no meio aqui do tronco dele, né? Então, ó, você consegue ir para trás esse tanto. Essas peças que elas são bem maleável, então você consegue entortar elas aqui. Para frente ele vai esse tanto aqui. Ele tem um giro na cintura também, só que ele fica um pouco restrito por conta do cinto. Mas você também consegue girar aqui, ó, 360. A perna, você consegue trazer para frente mais ou menos uns 90 graus aqui. Para trás, um pouquinho menos, né? A menos que você comece a girar ele para o lado aqui, ó. Mas assim, sem problemas aqui. Corte aqui na coxa, que é muito bem escondido por essa alça aqui, então você nem parece que tem, mas tem, ó. Aí você tem uma articulação dupla aqui no joelho. Chega, ó, consegue dobrar bem. Não tem giro aqui na bota, né, que é fixo. Aí você consegue levar o pé, inclinar para trás, inclinar aqui para frente, nem tanto, mas até que consegue. E essa articulação de inclinar o pé, chamado aí de ankle pivot, né, que o pessoal lá fora na gringa fala. Que é uma articulação bem legal, que é para você fazer essas poses com a perna mais esticada, né, você tem que ter esse pivot, né, que eles falam, para você conseguir apoiar a figura.
Bom, então agora eu vou fazer a comparação de tamanho, tá? Primeiro, então, eu vou medir aqui a figura. A gente pode ver que ele tem aproximadamente, exatamente 16 centímetros de altura, tá? Padrão aí Marvel Legends, né? Bom, eu já tinha mostrado, então, a versão anterior dele, é exatamente o mesmo tamanho, então não tem nem muito, né, por que comparar, né, porque é a mesma figura. A versão do primeiro filme, eu acredito que é o mesmo tamanho, mas a impressão que dá é que a versão do primeiro filme é um pouquinho menor. O Wolverine, da primeira Wave, ele é um pouco maior, né? Esse Wolverine aqui. É um pouco maior que o Deadpool. Eu não vou comparar ainda com as figuras dessa Wave ainda, que eu vou fazer a comparação conforme eu vou fazer no review. Mas aqui tá a comparação com o Colosso. O Colosso é bem maior que ele, né? Bom, como ele tem um acessório do Hulk, comparar com o Hulk. Esse é o Hulk Era de Ultron. Como ele é muito fã do Capitão América, trouxe aqui o Capitão América do Guerra Infinita. Eles são praticamente do mesmo tamanho. E aí, para comparação aí de alguns outros personagens, trazer aqui os 3 Homem-Aranhas. Bom, então esse foi o meu review. Em conclusão, a figura em si é a mesma que já foi lançada, né? O diferencial é os acessórios. Eu ainda acho que o preço é muito alto, não justifica ainda, por mais que os acessórios sejam bem legais, eu não pegaria no preço que está agora aqui no Brasil, né, 500 e pouco, às vezes baixa para 450, alguma coisa. Eu esperaria aí baixar um pouquinho, ou até mesmo pegar de repente usado, né? Ou às vezes comprar os acessórios, alguém esteja vendendo separado. No meu caso, eu vou ficar com os dois, né? Eu vou manter. Até porque eu pretendo pegar esses acessórios e distribuir. Colocar cada Deadpool utilizando alguns acessórios. Eu não peguei aqui no Brasil, eu peguei fora, então eu não paguei os... Pra mim ele saiu mais ou menos uns R$280, tá? Mas aí vai de cada um, né? Mas eu acho que para comprar aqui no Brasil tá muito caro. Bom, sobre o review em si, esse é o primeiro vídeo de review que eu tô fazendo aqui no canal. Então, eu tô seguindo um formato mais padrão, né? Uma grande inspiração aí é o Sharpness Prime, né? Para quem conhece. Então, se vocês tiverem alguma crítica ou algum tipo de comentário, né? De como vocês preferem que seja feito alguma coisa, alguma parte do vídeo, pode deixar aí nos comentários aí, eu vou dar uma olhada nas sugestões. E também, assim, para quem coleciona e quer tirar alguma dúvida, tanto sobre essa Wave, sobre qualquer outro tipo de... se esse Deadpool ou algum acessório é compatível com algum outro Marvel Legends. Eu tenho uma coleção grande de Marvel Legends, então qualquer coisa que vocês queiram ver, alguma comparação, algum tipo de troca de acessórios, assim, vocês podem pedir nos comentários que nos próximos vídeos, conforme eu for trazendo o review das outras figuras, eu posso fazer essas comparações para vocês. A gente que coleciona, a gente sabe que a gente sempre fica curioso para saber se... será que o Blade fica legal com essa katana, né? Esse tipo de coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só falar que a gente vai mostrando em vídeo aqui. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.